não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, O canal tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem, e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Ah, não, tá aqui. Coloquei essa nota hoje no Facebook. Todos nós que fomos criados no Brasil recebemos o impacto de um caos mental intolerável e sofremos por isso de graves deficiências de percepção e de julgamento. Todos nós, sem exceção. A não ser, evidentemente, aqueles que não são propriamente brasileiros, que chegaram da Europa anteontem, ou chegaram da China anteontem, ou aqueles que perceberam isso e se esforçaram para vencer isso. Percebemos mal a relação tempo-espaço, as conexões causais na vida prática, o nexo de ação e resultado, os valores e proporções na vida moral, etc. Olha, o número de vezes que eu vi pessoas se queixando de que não obtiveram resultado nenhum em ações que elas não praticaram é uma grandeza. Então, o sujeito não faz, não desencadeia o efeito, ele não obtém a causa e depois ele fica triste porque ele não lembra que ele não desencadeou o efeito. Não é isso? Isso aqui é muito comum no Brasil. Tanto na esfera individual, da vida individual, quanto na esfera pública. Enfim, não sabemos viver. Tive a sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Bom, eu estava ali na casa de um amigo meu, judeu de origem russa. Estava eu, ele e mais um priminho dele. E estávamos ali fazendo um lanche e de repente chega o pai do menino, senta conosco e pergunta para nós, de onde vieram essas coisas que vocês estão aí comendo? E daí ele foi explicando para nós meticulosamente todo o processo de fabricação de um queijo, por exemplo, ou da manteiga, e o da fabricação das xícaras de louça, e das facas, e da toalha de mesa, e da própria mesa, e do pão, etc, etc. Um por um. E assim aquilo foi como se caísse escamas dos meus olhos. E eu de repente percebi, pô, esse homem está na realidade e eu estou no mundo da lua. Porque eu estou aqui mexendo com coisas que eu não tenho a menor ideia do que são, e que para mim me parece que a gente colhe em árvores, você estende a mão e pega uma xícara, pega uma faca, pega uma mesa, uma toalha de mesa, tudo apareceu por mágica. E esse homem estava num plano onde as coisas tinham uma origem, que era, por um lado, a natureza, a presença do universo físico, e o trabalho humano que havia transformado isso aí naqueles objetos que nós estávamos percebendo. E este é o coeficiente de veracidade do marxismo. Para aí, não vai além disso. Tá certo? Porém, isso para mim foi um choque de realidade. E eu percebi que só algumas pessoas tinham esta noção densa da realidade. Realidade que se constitui de uma presença física e de uma ação que se desempenha ali e que é o tecido da nossa própria vida. Só algumas pessoas tinham essa noção e todas essas pessoas eram de origem europeia recente. Então, ou o pai tinha vindo da Europa, ou a própria pessoa era húngaro, era russo, era alemão, alguma coisa assim, e fala, eu não vi um brasileiro que tivesse isso. Então,
tive sorte de perceber isso quando era ainda um adolescente, mediante o confronto do meu desempenho na vida com o de pessoas de origem europeia recente. Cheguei à conclusão de que eu era um sonso, um bobão em toda a linha. Fiquei estarrecido e comecei um trabalho de autorreforma que levou mais de 20 anos. Até hoje me impressionam a inépcia, a falta de sentido prático dos brasileiros, não raro mal compensadas por alguma habilidade profissional específica. Por exemplo, o sujeito é um empresário e investidor, sabe fazer dinheiro e se gaba de ser, por isso, um homem prático, mas não sabe resolver conflitos domésticos banais ou planejar suas férias sem transformá-las num pesadelo, e assim por diante. Por exemplo, surge um conflito entre o filho e a mãe, e o pai não sabe botar aquilo. Pergunta para mim se isso acontece. Surge um problema aqui entre o filho e a mãe. Se eu levar mais de 1 minuto para resolver isso, eu sou a besta quadrada. Eu resolvo e pacifico a coisa na hora, porque eu sei como funciona, meu Deus do céu. No entanto, os homens práticos são empresários, são generais de exército, são investidores, são políticos, tomam grandes decisões, acham que são homens práticos porque têm o domínio da prática na sua profissão específica, mas não tem na vida. Então, o resultado não tem sentido prático nenhum, mas tem um sentido prático especializado numa área desse tamanho. Ele sabe administrar, por exemplo, uma fábrica, mas não sabe administrar a sua porca vida. Isto que falta para todos os brasileiros. Todos, sem exceção. A não ser aqueles que foram beneficiados por uma outra cultura. Eu digo que foi nos Estados Unidos, em 1986, e pela primeira vez eu percebi que algum problema prático tinha solução. Por quê? Porque no Brasil eu nunca tinha visto ninguém resolver nenhum problema prático. Juro para vocês, tudo quanto era problema que aparecia virava uma desgraça, uma tragédia. E de repente você via aqui pessoas que, peraí, vamos pensar como é que a gente faz. Dá para fazer assim, dá para fazer assim, dá para resolver. Então eu percebi que os americanos eles tinham um repertório de possibilidades de vida que transcendia infinitamente as possibilidades do brasileiro. Então eu vi, bom, na América é o lugar do possível e no Brasil é a terra do impossível. Tudo fica impossível. Por exemplo, eu vivo convidando pessoas para vir para cá. Vem passar um tempo aqui. Daí o sujeito responde assim, não, mas para isso, assim, eu preciso divorciar da minha mulher, vender meu apartamento, obter não sei quanto de renda na Bolsa de Valores e comprar um cachorro, e etc, etc, etc. E daí eu vou. É claro que não vem nunca. Ou seja, para resolver um problema, ele tem que resolver a vida inteira. O número de pessoas que pensam assim é muito grande e tudo fica impossível. Outra experiência minha. Eu nunca tive uma única ideia na minha porca vida que todos os brasileiros consultados não dissessem que ia dar errado. Sempre. Eu quero fazer tal coisa. Não, você está com ilusão, você não tem experiência da vida, você vai se ferrar. Sempre foi assim. Ou seja, o indivíduo compensa a sua incapacidade prática castrando a capacidade prática do outro e castrando o desejo de agir. Então, é claro que nós estamos num país doente, mas quando dizemos um país doente, onde está o país doente? Bom, ele está na sociedade em volta, mas ele está no seu coração também. Você é doente. Todos nós brasileiros somos doentes. Todos nós somos incapazes. E para nos tornarmos capazes, nós temos que fazer uma reforma dentro de nós. Então começar por perceber isso, olhar no espelho e dizer, eu não sei fazer nada. Então aprenda a fazer alguma coisa, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. Por exemplo, você tem um conflito doméstico. Como é que você resolve um conflito doméstico? Duas pessoas brigam, como é que você faz? Ou tem 2 cachorros brigando, como é que você separa o cachorro? Eu digo, bom, você não sabe, mas em algum lugar existe alguém que sabe. Existe uma tradição, uma cultura, onde houve um aprendizado que foi passado de geração em geração. Então, aquilo que você não sabe, alguém sabe. E procurar isso chama-se adquirir cultura. Mas acontece que no Brasil, cultura é uma coisa, a vida prática é outra. Então, é um problema kantiano. Entende por que é um problema kantiano? Como que eu faço para resolver uma coisa sem saber resolver essa coisa?
e sem adquirir o conhecimento disso. Como eu faço para eu enxergar sem enxergar? Como é o mundo, como seria o mundo percebido se não fosse percebido? É uma pegadinha infernal, absolutamente infernal. É o Zenão de Eleia de novo, gente. Então, quanto mais fragilizado um ser humano está, mais facilmente ele cai nessas pegadinhas zenonianas. E isso torna a sua vida impossível. O sonho da minha vida, se eu pudesse pegar cada pessoa e mostrar tudo o que ela pode fazer, toda, vamos dizer, a inteligência que ela tem, o poder que ela tem, a criatividade que ela tem, eu faria isso. Mas eu só posso fazer com um número pequeno de pessoas e mesmo assim eu tenho dificuldade. Mas eu sugeriria o seguinte, eu tive a sorte ou a esperteza, sei lá, de não me projetar como formador de opinião antes de aprender e vencer essas inúmeras dificuldades correspondentes às camadas 6 e 7 da personalidade. Pensem nisso antes de passar pito nos seus amigos por alguma opinião que lhes pareça errada. Gente, eu só comecei a dar palpite publicamente com 40 e tantos anos. Não passei pito em ninguém antes. E quando eu passo pito, bicho, é com toda uma experiência de vida atrás, experiência muito densa. Eu vivi 20 vidas. Eu passei por coisas que as pessoas não conseguem nem imaginar. E então, é claro que a minha capacidade expressiva é muito limitada em relação, vamos dizer, à amplitude da experiência que eu vivi. Eu não consigo explicar tudo de uma vez, preciso ir um pouco de cada vez. Por isso é que quem assiste às aulas desse curso entende o meu pensamento muito melhor do que quem lê um artigo. Porque se ele está lendo só o que está no artigo, ele pensa que eu só sei aquilo. Isso é outra característica do brasileiro, a síndrome de Dunning-Kruger. Né? A gente nunca pensa, para dizer o que ele está dizendo, o que mais ele precisaria saber além disto? Então, existe, junto com esta incapacidade prática, junto com ela, em função dela, vem esta necessidade de sempre depreciar os outros. E buscar uma compensação, porque a impotência diante da vida é uma coisa terrível. Eu quero tudo e não posso nada. Estou amarrado por todos os lados. Claro que você vai ter ódio do universo. Então você vai culpar Deus. Mas culpar Deus não posso, porque eu sou católico, etc. Então você vai encontrar alguém para você criticar, para você falar mal, para você esculhambar. Então é uma compensação. E é um negócio caranguejo no balde. O caranguejo está saindo do balde, o outro puxa. Ele vem para baixo. Então vira uma tragédia. Tudo isso, gente, é superável. Mas o único que precisa saber, olha, quando você é novinho, tome consciência de que, primeiro, você é incapaz. Segundo, você é anormal. Pessoas normais não existem no Brasil, porque não tem norma. Não existe um padrão de normalidade no Brasil. Existem padrões de normalidade grupais. Onde você, para ser considerado normal, você precisa se ajustar à loucura daquela turma em particular. Mas um padrão de normalidade que seja reconhecido na sociedade não existe, simplesmente. Em outros países existem. Chega aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe o que é um nego normal ou anormal. E quando vê que o nego está normal, eles falam, you need help. Qualquer um percebe isso quando o sujeito need help. No Brasil tem camarada totalmente louco, está louco há várias décadas. E ninguém percebe que o nego está louco, porra. Então, tem uma pergunta aqui. Pergunta talvez meio básica, mas eu acho que pode ser que ilustre o que você está falando. Você acha que para superar essas barreiras, um bom método de autossuperação seria você passar a adquirir gosto pelos desafios ao invés de... Eu não digo que isso seja um método, o método que se aplica a tudo, mas sem isso não dá para fazer nada. E também objetivos que façam você lançar alvos, né? Que você... Por exemplo, quando você percebe que você tem uma incapacidade, a primeira coisa que você tem que perceber e aceitar. Por exemplo, vamos supor, você é covarde.
Digo, ótimo, então vamos partir daqui. Eu sou covarde. Né? Como é que eu faço para deixar de ser? Então, primeiro, você tem que conhecer alguma pessoa corajosa. Né? E em vez de você odiá-la porque ela é melhor que você vai ter que aprender com ela, pô. E enfrentar situações E enfrentar situações. A pessoa, se ela não se testa, ela Claro. Eu, quando era adolescente, eu tive um grande professor de coragem, que era um amigo meu, que era um gaguinho. E por ele ser um gaguinho, baixinho, tá certo? Ele compensava isso com atos de bravuras cada vez maiores, maiores, maiores. E eu falei, pô, isso aí é legal, eu vou fazer a mesma coisa, porque daí eu vou ficar corajoso como ele. E isso me fez muito bem. Né? Agora, se eu ficasse com raiva dele por ele ser corajoso, eu teria ficado covarde. E assim por diante. Tudo desse mundo dá para você aprender, mas você só consegue aprender aquilo que você ama. Né? E quando você ama uma qualidade, você ama quem possui essa qualidade. E esse amor vai impregnando você das qualidades do outro. Então você pode superar todos os problemas da vida, mas mediante o amor ao próximo. Tá certo? Agora, não buscar a compensação, vamos dizer, do azedume, da crítica. Nunca fazer isso na sua vida. Né? Então, pense assim, eu só vou passar pito em alguém quando eu tiver vencido essas coisas. Quando eu tiver certeza de que, agora eu consegui a minha sanidade, a minha normalidade, a minha centralidade. Então agora eu sei quem eu sou. Eu tenho um centro. Quando eu falo a palavra eu estou muito consciente do que eu estou falando. Não uso a palavra eu à toa. Quer dizer, quando eu falo eu, estou falando toda a minha história, a minha evolução, a minha autoconsciência, a minha presença diante de Deus quando me confesso. Estou falando tudo isso. Então eu quer dizer alguma coisa. Eu vou dizer, bom, agora eu sou alguém. Talvez ninguém saiba, mas eu sou. Então você tem essa presença para você mesmo. Então o que você faz é adquirir peso. E esse peso significa poder. É o poder que você tem perante a vida. Não é o poder que os outros te conferem, como por exemplo quando votam em você para ser presidente da República. Isso não é um poder que você tem, é os outros que te derem. Quando eles não quiserem mais, eles tiram de você, não tiraram do Collor. Isso não é poder real. Poder real é aquele que está com você e vai para o túmulo junto com você. E que você não transfere para ninguém. Então, nós no Brasil, precisamos aprender a ter poder, a vencer as nossas coisas. Então, bom, é isso aí. Então, acho que por hoje já falei até demais, não vou responder pergunta. Eu estou viajando daqui a pouco para encontrar os ursos. E sábado que vem provavelmente não teremos aula. Tá certo? Ou talvez, se der para gravar alguma coisa e colocar no ar, no horário, eu avisarei vocês. Tá bom? Eu agradeço muito ao Rubens Enderle e ao João Emiliano e ao Ítalo Lorenzon. Essas observações foram realmente muito frutíferas, né? Tá certo? Isso aí, essas coisas ajudam realmente a gente a explicar o que queremos explicar. Então, até a semana que vem ou até outra semana. Muito obrigado. Quer dizer, a imaginação das pessoas é afetada pelos elementos visuais, físicos, que estão à sua disposição. Dificilmente você vai criar esquemas, né, que não tem nada a ver com as formas do ambiente físico. Uma vez eu fiz essa hipótese, vamos dizer, a inteligência no Brasil ela é tão frágil, ela não consegue se levantar do caos, porque o ambiente físico é muito caótico. Como é? Fale mais alto. Isso é um problema permanente para quem está no Brasil. Sem sombra de dúvida. Quer dizer, você vai ter que criar o seu ambiente estético, ou com elementos imaginários, ou viajando pelo mundo, vendo outras coisas e se deixando impactar. Porque se você foi criado naquele caos, não só apenas caos, mas feiura imensa, tá certo?
Então, bom, a primeira vez que você, sei lá, desembarca em Paris, vê uma catedral, fala, opa, agora eu tenho uma medida do que é a humanidade. Antes não, antes eu só conhecia macacos. Quer dizer, a vida não é... Para mim, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, em 86, nossa, foi um impacto terrível. Foi aqui pela primeira vez que eu percebi que alguns problemas tinham solução. É verdade, verdade. Porque eu estava acostumado, você vê, eu tinha 39 anos, pô. E eu estava acostumado dentro de uma espécie de fatalismo brasileiro, né? De que, assim, a derrota é inevitável, né? Como dizer, até tinha uma frase, como o universo é hostil e a humanidade é inviável. Eu já tinha chegado a essa conclusão. E foi aqui em 86 que eu vi, epa, às vezes dá para resolver alguns problemas. Não estou brincando. Dá um exemplo, Hã? dá um exemplo assim, estético, problema formulário, que você enfrentou assim. Não, por exemplo, eu vi aqui se você pedir algum favor para as pessoas, primeiro elas sempre faziam. Mas se você dizia não precisa, elas paravam imediatamente. Elas não insistiam. Não precisa, não precisa. Então eu vi, peraí, né? Você tem aqui um problema prático. Mas se a pessoa começa a insistir, não sei o quê, criou-se um problema humano e emocional em cima. Hã? No Brasil é sempre assim. Ah, você não quer. Daí depois assim, você fala, não precisa. Ah, você não quer mais, está me rejeitando. Terceiro problema, já entrou um elemento neurótico. Quer dizer assim, é absolutamente alucinante. Né? Você está entendendo? Quer dizer, qualquer probleminha simples, ele é recoberto de camadas e camadas de sofrimento psíquico desnecessário. E tudo fica impossível. Hã? Por exemplo, quando eu convido um brasileiro para vir para cá, disse, mas espera aí, mas eu tenho que pagar uma dívida, tenho que terminar de pagar a prestação da casa, tenho que curar minha hemorroida, tenho que não sei o quê, papapá. Eu digo, você tem que resolver todos os seus problemas primeiro para fazer uma viagem. Não é mais fácil fazer a viagem primeiro? Quer dizer, o brasileiro não tem a capacidade de distinguir um problema de outro. Ele opera por síntese e aglutinação de problemas. Eu acho que é o único povo no mundo que pensa assim. O romeno pensa um pouco assim também. Talvez outros povos sejam assim, mas certamente são povos sofredores. E daí eu lembro quando eu conheci um cara que o Whittle Perry, que é um estudioso de negócio de religião comparada, essa coisa toda, ele tinha estado no Brasil, e ele falou assim, os brasileiros são muito nervosos, né? Eu falei, são sim, você nem queira saber, pô. Eles vivem nervosos, eles vivem sofrendo. Mas será que é uma reação à opressão constante do Estado? Não é só o Estado, pô. Porque o Estado no Brasil não é tão opressivo assim, né? Você não pode comparar aquilo com a ditadura soviética ou nazista, e nem com o Estado americano. O Estado americano é muito mais intrusivo do que o brasileiro. O brasileiro diz que é, mas ele não consegue fazer, você tá entendendo? Eles querem controlar a vida de todo mundo, mas eles não conseguem, mas aqui conseguem, né? Então, eu acho que é realmente o caos físico é o começo de tudo, sem sombra de dúvida. Tanto que esse caos ele é crescente depois dos anos 50. O ambiente físico brasileiro até os anos 50 ele tinha alguma coerência. Se você pega fotos da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, não. Então, até ali a cultura estava se desenvolvendo. Depois dos anos 50, quando os caras começaram a ganhar dinheiro, veio a indústria automobilística, foi isso que danou tudo, pô. Você não pode dar dinheiro para idiota, entendeu? Então vai fazer besteira. O caos arquitetônico foi resultado direto da indústria automobilística, que veio com o Juscelino, o pessoal começou a ganhar dinheiro. Então a primeira coisa, temos dinheiro, então vamos derrubar a cidade inteira e fazer outra coisa. Assim, você tinha, por exemplo, você tem um coreto no meio da praça, derruba o coreto e faz um chafariz de pastilha, com luzes coloridas, né? E começou a fazer monstruosidade, pô.
Quer dizer, eu acredito que não existe no mundo cidades tão feias quanto as cidades do interior do Brasil. Existem lugares mais pobres, não é isso? Mas você veja que no Brasil a feiura não está nos lugares mais pobres, porque nos lugares mais pobres, por exemplo, eu morei muito tempo em Iguape, sul do estado de São Paulo, uma das regiões mais pobres. Não era tão feio, porque o cara não tinha dinheiro para derrubar o antigo e fazer um treco novo. Então você tinha uma certa harmonia da arquitetura colonial, essa coisa assim, aquelas casinhas. Né? Mas entrou o dinheiro, pronto, eles derrubam tudo e começam a fazer besteira no lugar. Sem pensar o efeito que isso vai ter sobre as próximas gerações. Eu acho assim, esse é um problema que vocês vão ter que enfrentar o resto da sua vida. Quer dizer, vocês estão tentando botar ordem nas suas mentes quando a desordem, o caos está entrando pelos seus olhos 24 horas por dia. Então, bom, primeiro você tem que criar uma autodefesa estética, isso aí é básico, né? Então você rechear a sua mente de imagens de coisas bonitas, lugares bonitos, e por isso que eu dou aquelas melodias para o pessoal decorar. E, bom, se tudo que está em volta é feio, você fecha seus olhos e vive no mundo imaginário, pô. Mas no mundo imaginário, preenchido de coisas reais. Elas são reais, só que elas não estão ali. Eu lembro quando eu morava num lugar chamado Poix, que é uma das cidades mais disformes do universo, tá certo? Eu mentalmente eu estava em Roma, Paris, porque eu falei, não aguento olhar essa coisa aqui. Tá, e aliás, eu morava numa casa lá, a casa era bonitinha, a casa, o quintal, era um dos poucos lugares bonitos que tinha em Poix. Então, o que eu faço? Eu não saio de casa. Você não pode se expor à feiura. Tem um limite. Então, por exemplo, você perceber esse limite, falar, essa coisa começou a me fazer mal. Né? Você deve fechar os olhos e pensar em outra coisa. Pega um livro de gravura, pintura. Tá, né? Não, mas no Brasil eu nunca encontrei patrocínio para nada que eu quisesse fazer. Absolutamente nada. Assim, os projetos mais urgentes e decisivos, tá certo? Nada. Isso é absoluto. Essa é outra coisa incrível. Aqui nos Estados Unidos todo mundo contribui para tudo. Não tem um americano que não contribua para 20, 30 campanhas diferentes. Aqui é costume, por exemplo, os caras deixarem a sua herança para uma instituição, para uma fundação. Muita gente faz isso. Essa ideia não existe no Brasil. Isso quer dizer, a dimensão da generosidade não é conhecida no Brasil. A generosidade como um elemento normal e usual da sociedade humana. Isso quer dizer que a medida do bem, a medida da bondade é muito baixa no Brasil. Por isso que pegaram um cara medíocre como Betinho e começaram a achar que era santo. Eu digo, o quê? Você não tem medida do que é um santo. Simplesmente porque o cara distribuiu uns dinheirinhos aí para os caras pobres, ele passa a ser santo. Que ideia! De quando aparece, por exemplo, um juiz honesto. No Brasil ele é beatificado. Não é assim? Mas escuta, mas ele não está lá para ser honesto. Não é normal que seja honesto? Você deveria ficar assustado quando ele é desonesto, não quando é honesto. Então, isso quer dizer que o caos estético ele se prolonga num caos moral, caos ético. As pessoas não sabem distinguir o certo do errado, o bem do mal. E por isso mesmo, a medida das possibilidades humanas, tanto possibilidades intelectuais quanto morais, é muito baixa. E vamos dizer, a medida das possibilidades práticas é mais baixa ainda. Eu digo, olha, eu vivi no Brasil 58 anos. Eu nunca tive uma única ideia que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Nunca nenhuma. Eu nunca ouvi alguém dizer, pô, legal, vai em frente, isso é bom. Nunca na minha vida. Isso quer dizer, até os 30 e poucos anos eu era trouxa, acreditava nos caras. Eu falei, peraí, acho que eu estou sendo otário.
Porque os caras estão me recomendando a derrota, a depressão, etc. E eu estou acreditando. Então tem uma hora que tem que tampar os ouvidos. Né? Quer saber? Eu não acredito em você, eu acredito em mim. Então, olha, durante um certo tempo eu tive que fazer assim, eu não acredito em ninguém, eu só acredito em mim. Por uma questão de sobrevivência. Porque não tinha bons conselheiros. No Brasil todo mundo é mau conselheiro. É assim, sei lá, você teve um problema com a sua mulher, né? Daí você vai perguntar para os seus parentes, elas vão dizer, separa logo. Não é assim? As pessoas adoram, né, um fracasso matrimonial. Principalmente as sogras, as mães, né? Por que você casou com aquela desgraçada? Tem que separar logo. Volta para a mamãe. Todo mundo é assim, pô. Né? Isso é regra. Eu não estou caricaturando, não. Estou falando com base na experiência. Olha, a primeira vez que eu conheci um negro que me deu um bom conselho era um estrangeiro, pô. Que foi o Dr. Miller, que era um argentino, nasceu na Argentina e foi criado na Suíça. Ele me dá bons conselhos. De brasileiro mesmo não veio nada. Então é este o ambiente no qual vocês estão. Tanto que o Brasil é campeão mundial de depressão, gente. Isso não é brincadeira. Né? Isso não é um dado externo. Só, eu digo, você está no meio depressivo, e isso significa que o seu intercâmbio com as pessoas também tem um forte elemento depressivo. E se tu não aprender a se defender dessa depressão, você vai afundar junto com todo mundo. O fracasso no Brasil é considerado coisa normal. Todo mundo deve fracassar. Só meia dúzia que dá certo porque roubou. Não é assim? Então esse é o outro impacto que eu tive aqui nos Estados Unidos. As pessoas acham que é normal dar certo. E de vez em quando alguma coisa dá errado.